Ok? Então vamos iniciar aqui os estudos relacionados então ao módulo gestão de compras, tá? Lembrando que é importante que você acompanhe também o levantamento de requisitos que é realizado lá no provimento de conteúdo, tá? Então lá no provimento de conteúdo você vai encontrar toda a documentação relacionada aos requisitos, tá? Então é importante que você estude, né, que você analise o DER que foi desenvolvido, que está sendo utilizado aqui, no caso aqui no módulo gestão de compras, está sendo utilizado a versão 1.0.0.6. Tá? Então é importante que você analise esse DER e também analise, né, estude toda a documentação que foi disponibilizada lá no provimento de conteúdo, ok? Bom, então o sistema já está em execução, eu vou aqui fazer o login. Ok, já estamos logados na aplicação e agora aqui nós temos então as funcionalidades do módulo compras, tá? Inicialmente eu tenho aqui alguns cadastros, tá? São cadastros simples, que no caso aqui é o cadastro do tipo de requisição, tá? E temos aqui também o cadastro do tipo de pedido, tá? São cadastros aí bem simples, ok? Bom, aqui no módulo gestão de compras, tá? O usuário ele pode realizar um pedido de algumas formas, tá? De duas formas. Ou ele realiza o pedido diretamente, tá? Acessando aqui então essa função, no caso aqui a função pedido, tá? Então o usuário vai vir aqui nessa tela informar todos os dados do pedido, né? Como o tipo do pedido, o fornecedor, a data, a previsão de entrega, a previsão de pagamento e assim por diante, tá? Ele vai informar também os itens que serão pedidos e depois gravar essas informações no banco de dados, ok? Também é possível realizar um outro procedimento para realizar o pedido, tá? Então aqui no caso, o usuário primeiro ele precisa fazer uma requisição, tá? Então aqui, por exemplo, eu já tenho duas requisições cadastradas aqui no sistema, tá? Então aqui nessa requisição, é uma requisição do tipo interna, né? Foi feita aqui pelo colaborador teste pessoa física e esse colaborador ele solicitou aqui esses dois itens, tá? Então vamos aqui iniciar uma nova requisição. Então eu vou incluir aqui uma nova requisição, o tipo dessa requisição será aqui, por exemplo, uma requisição externa, tá? No caso, a diferença entre interna e externa aqui seria uma interna para uso dentro da própria empresa, tá? No caso de uma requisição externa seria para revender esse produto, por exemplo, tá? Vou selecionar o colaborador que vai realizar essa requisição, vou selecionar aqui, por exemplo, o novo cliente, tá? E agora vou adicionar os itens que serão cotados, tá? Então eu vou cotar aqui 100 unidades do produto, vou colocar aqui, por exemplo, do produto 1 do subgrupo 2, tá? Então vou salvar aqui essa informação. E aqui eu tenho as informações então já armazenadas no banco de dados, tá? Então eu tenho uma cotação aqui de 100 unidades desse produto do subgrupo 2, tá? E esse item ainda não foi cotado. Então ele já aparece aqui para a gente, essa nova cotação que foi cadastrada, né, cujo ID da cotação é igual a 3. Tá? Após realizar essa cotação, aliás, após realizar essa requisição, né, aí sim será feita uma cotação. Ok? Então aqui será iniciada uma nova cotação, o usuário terá que definir a data dessa cotação, uma descrição, vou definir aqui como cotação teste, e a situação padrão será aberta. Tá? Vai selecionar aqui os fornecedores, onde esses itens serão cotados. Tá? No caso aqui eu selecionei o fornecedor teste pessoa física, e agora vou selecionar o outro fornecedor, que é o teste pessoa jurídica. Vou aqui em itens, tá? E vou selecionar os itens que serão cotados. Então aqui eu tenho aqui várias requisições, né, como nós vimos lá anteriormente. E esses produtos que estão sendo listados aqui são os produtos que ainda não foram cotados, tá? Então aqui eu tenho 3 produtos que
ainda tem uma quantidade de cotação definida aqui por esta coluna, tá? Então vou selecionar, no caso lá, a cotação, né? Na verdade a requisição que a gente fez foi a requisição 3 desse produto aqui. Eu vou fazer uma cotação desses 100 itens, tá? Então eu vou salvar aqui, ok? O item foi incluído com sucesso e agora eu vou então armazenar essa cotação no banco de dados, tá? Então essa cotação já aparece aqui como aberta, ok? E agora sim é possível realizar o procedimento para confirmação dessa cotação, tá? Então o usuário vai selecionar essa cotação que foi criada anteriormente, tá? Aqui nós temos os dados principais e aqui a relação dos fornecedores e dos respectivos itens, tá? Então, ao selecionar aqui um fornecedor, o sistema já atualiza aqui os itens desse fornecedor, tá? Se eu selecionar aqui esse outro fornecedor, ele vai atualizar aqui os itens. Aqui, como nós temos apenas um único item, então não faz aqui, por enquanto não tem diferença aqui com relação a esses itens, tá? Bom, então o que o usuário vai fazer? Ele vai gerar, né, ele vai exportar um arquivo CSV para que os fornecedores preencham com essas informações, tá? Então o sistema ele gerou aqui um arquivo compactado, tá? Fornecedores.zip. Eu vou então fazer o download desse arquivo. Eu vou aqui então pegar esse arquivo e descompactá-lo aqui, tá? Descompactar aqui dentro da pasta fornecedores, ok? E agora eu vou abrir aqui então esse arquivo para nós visualizarmos o formato, tá? Então ele é um arquivo separado por ponto e vírgula, tá? Um arquivo CSV. E aqui é interessante que o fornecedor, quando for abrir, para facilitar, né, a edição desse arquivo, que ele abra esse arquivo em uma planilha, tá? No Excel, por exemplo. Ok? Bom, então aqui temos as informações, o ID do produto, o nome do produto, a quantidade, o valor unitário, o subtotal, taxa de desconto, valor de desconto e valor total. Tá? Essas informações aqui, valor unitário, valor subtotal, desconto, entre outros, devem ser preenchidas pelo fornecedor. Tá? Então, aqui no caso do fornecedor 1, nós temos aqui a seguinte informação. Tá? O valor unitário desse produto é de R$10. Tá? Nós temos então um valor subtotal de 1.000, tá? Já que a quantidade solicitada foi de 100. Não há desconto, tá? Então o valor total aqui será também de 1.000, ok? Eu vou abrir esse outro arquivo do fornecedor 2, tá? E vou colocar aqui a seguinte informação: o valor unitário desse cara aqui é de R$5, tá? O subtotal então vai ser de 500 e o total 500, tá? Já que também não há desconto aqui com relação a esse produto, ok? Bom, então vamos lá. Depois de que os fornecedores devolveram os arquivos já preenchidos, o usuário vai então realizar a importação do arquivo CSV, tá? Então aqui eu tenho lá a pasta fornecedores. Primeiro eu vou importar do fornecedor 1. Vou fazer o upload. Aqui está. Então, no fornecedor 1, que é o fornecedor pessoa física, ele nos informou esses dados, tá? O valor unitário é de R$10, então o valor subtotal de 1.000 e o valor total de 1.000, ok? Então, vou selecionar aqui agora o fornecedor pessoa física. Por enquanto, nós não temos informações. Vamos, então, fazer o upload aqui do fornecedor 2. Ok? E agora aqui também nós já temos as informações atualizadas, tá? O valor subtotal aqui de 500, sendo que o valor unitário para esse fornecedor é de R$5, tá?
Bom, então qual o procedimento aqui? No caso desse fornecedor teste pessoa física, tá? Nós podemos perceber que o valor dele é bem mais caro, tá? O prazo de entrega dele é de 1 dia útil. A condição de pagamento deve ser à vista. Na verdade, aqui a condição de pagamento dele será de 30/60, tá? Vai ser parcelado aí em duas parcelas, né? Vai ser dividido em 2 parcelas. Então aqui o valor subtotal será no caso de R$1.000, tá? Não haverá desconto e o total também de R$1.000. Então eu vou salvar essas informações, ok? E aqui para o fornecedor teste pessoa jurídica, o prazo de entrega dele é de 15 dias. A condição de pagamento é à vista, tá? E aqui o valor subtotal, não há desconto, o valor total por R$500, ok? Bom, então é isso. Então, nós temos aí a cotação que foi enviada pelos fornecedores, tá? Então, vou alterar aqui essas informações, ok? Essa cotação, ela foi, então, vamos aqui acessar novamente, ela ainda está como aberta, né? Eu vou aqui novamente em confirmação da cotação. Ok, os itens já estão salvos. Vamos aqui alterar. Agora sim, a cotação ela foi confirmada com sucesso, tá? Então aqui, inclusive, nós não temos mais nenhuma cotação pendente, né? Com nenhuma cotação com a situação em aberto. Então agora já é possível realizar um mapa comparativo, tá? Então nós temos essa cotação aqui já confirmada, ok? Eu vou então selecionar essa cotação e aqui o usuário ele vai definir a quantidade que será pedida de cada fornecedor, ok? Então, como nós vimos anteriormente, aí esse fornecedor teste pessoa jurídica, o prazo de entrega dele é de 15 dias, a condição de pagamento é à vista, só que o valor dele é metade, né, do valor do outro fornecedor. Só que o fornecedor teste pessoa física entrega em 1 dia útil, tá? E parcela em 2 vezes. Ok? Então, o que será feito aqui? No caso, como há uma urgência, né, uma certa urgência para solicitar esse produto, o que será feito? Aqui para o teste pessoa jurídica, que o produto é mais barato, só que o prazo de entrega é maior, será pedido aqui, por exemplo, foram cotados 100 itens, então será pedido aqui 90 itens para esse fornecedor, tá? No caso do fornecedor teste pessoa física, que é bem mais caro, mas ele tem um prazo de entrega menor, serão solicitados 10 itens, ok? Então essas informações elas serão armazenadas no banco de dados e o sistema já vai realizar os devidos pedidos, tá? Então aqui nós não temos mais a cotação, tá? Para que seja a cotação ela já foi finalizada. Então aqui no pedido nós teremos aí 2 pedidos realizados, tá? No caso aqui, um pedido para o teste pessoa física, ok? No caso aqui, para esse teste pessoa física, a quantidade pedida do item foi de 90 itens, tá? Aqui há um pequeno problema com relação ao valor total, tá? Ele está trazendo aqui o valor total lá da cotação, ele deve atualizar esse valor total de acordo com a quantidade aqui pedida, tá? Então já fica aí como exercício para realizar esse procedimento, ok? Então foi feito aqui um pedido para o teste pessoa jurídica, né? No caso aqui o valor o valor total aqui deve ser atualizado, né? Uma quantidade total de 90 itens. E aqui para o fornecedor teste pessoa física foram solicitados, né, foi feito um pedido de 10 itens. Tá? Da mesma forma que deve ser atualizado aqui o valor total desses itens. Ok? Bom, então como nós vimos anteriormente, o usuário também pode realizar o pedido diretamente aqui através dessa tela. Tá? Então basta que
informar os dados do pedido, vou definir aqui, por exemplo, o tipo de pedido, o normal, quem será o fornecedor, tá? Vai informar os outros itens, eu vou salvar essas informações e adicionar os produtos que serão pedidos, tá? Então vou solicitar aqui o produto 1, a quantidade será de 10 e eu vou salvar então essas informações, ok? Então dessa forma o pedido ele é realizado também diretamente, ok? Bom, e aqui também temos a funcionalidade da compra sugerida, tá? Então aqui, por exemplo, o usuário ele pode gerar uma requisição de compra ou um pedido de compra diretamente, tá? Então vamos aqui inicialmente gerar uma requisição de compra. Então o sistema ele verificou no banco de dados quais são os produtos cuja quantidade em estoque ela é menor do que a quantidade ideal que deve estar no estoque, tá? É menor que a quantidade mínima. Então, para isso, o sistema vai sugerir a compra desses itens. Então, aqui no caso da requisição, eu vou definir aqui inicialmente o tipo da requisição, vou definir também o colaborador que irá fazer esse pedido. No caso dos itens, não é necessário preencher, e ao salvar essas informações, nós já temos aqui, ó, os produtos que foram sugeridos pelo sistema, tá? Então, no caso aqui do produto 1 do subgrupo 2, foi sugerida a quantidade de 50 itens. E do produto aqui do subgrupo 1, foi sugerida uma quantidade de 100 itens, tá? Então, esse cálculo, o sistema ele faz de acordo com as informações que estão no banco de dados de cada produto, tá? E é possível também gerar diretamente um pedido. Então, aqui, ao confirmar nessa compra sugerida, o sistema já abre aqui a tela do pedido, tá? Então, o usuário ele vai apenas complementar aqui com os dados do pedido, definir aqui o fornecedor desse pedido, tá? E ao incluir essas informações no banco de dados, o sistema também já vai definir aqui os produtos que foram sugeridos pelo sistema para aquisição, ok? Bom, então é isso. Então, essas são as funcionalidades aqui do módulo Gestão de Compras.